Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o Dr. José Luiz Quadros de Magalhães, que é professor em Belo Horizonte e que vai falar para nós sobre alguns temas de direito. Professor José Luiz, inicialmente eu gostaria que você falasse da sua condição de professor universitário e os demais títulos na área. Pois é, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na PUC Minas também, e sou mestre, doutor em Direito Constitucional e professor visitante em algumas instituições, como por exemplo na Universidade de Buenos Aires. A minha área de atuação vai na área de Direito Constitucional e no doutorado da PUC Minas eu leciono também Direito Internacional dos Direitos Humanos. Professor, você também tem um programa de televisão em Belo Horizonte, é um profissional do direito e que acaba atuando na televisão. Conte para nós, por favor, sobre essa experiência. Pois é, eu adoro a televisão, né? Televisão e rádio, então eu venho trabalhando já há alguns anos. Nós tínhamos um programa de comentário na TV comunitária, Canal 13, em Belo Horizonte, que chamava Além da Notícia. E agora estamos começando com um programa novo, que é um programa de debates. A gente sempre tem 2 ou 3 novos entrevistados toda semana, também na TV comunitária, onde é um programa temático. O primeiro programa é um programa de comentário das notícias. Esse programa foi ao ar durante 2 anos e agora começando com esse programa que chama Contraponto, na TV comunitária, que debate temas, por exemplo, agora, o primeiro programa nosso que foi ao ar foi sobre o Dia do Trabalhador, Então, debate sobre direito do trabalho, nós levamos juízes, advogados, da área trabalhista. Doutor, você está aqui em Montes Claros para fazer uma palestra. O seu tema é o Estado de Direito Plurinacional. Desenvolva para nós, por favor, esse tema aqui para o Canal 20. Pois é, olha, esse é um tema fascinante, porque ele é completamente novo. Nós tivemos a oportunidade hoje de manhã de debater com um público imenso, nesse evento que é um evento de repercussão importante, vindo aí convidados do México, da Argentina, de Portugal. E o Estado plurinacional, ele representa uma grande novidade. Ele pode representar, por exemplo, uma ruptura com 500 anos de Estado moderno. É algo completamente novo que começa a partir da experiência boliviana e equatoriana. No ano 2009, portanto, no ano passado, o Equador e a Bolívia aprovaram constituições democráticas modernas e que têm a intenção de incluir os povos originários, que os europeus chamaram de índios, não são índios, são diversos grupos étnicos distintos, cada um com sua cultura, com seu idioma, que são chamados, nós podemos chamar então de povos originários, aqueles que originariamente estavam aqui na América quando começou a invasão europeia, e essa Constituição contempla o direito desses povos originários, que durante 500 anos foram oprimidos, foram excluídos. A gente pode pegar como exemplo mais contundente o exemplo boliviano. A Bolívia, cerca de 8% da população, descendentes de espanhóis, brancos, eles dominaram durante 500 anos tudo. Eram dono de tudo, dono de toda a terra, dono de todas as empresas, dono de tudo. Enquanto 92% da população boliviana, que são de indígenas e mestiços, povos originários e mestiços, ficaram completamente alijados de qualquer acesso a um trabalho digno, ao desenvolvimento econômico, à moradia, à dignidade. E esses povos foram se organizando e chegaram ao poder por via democrática e elaboraram uma nova Constituição. O que é muito interessante nessa nova Constituição boliviana e equatoriana é que esses povos que foram alijados ou excluídos do poder durante 500 anos, ao chegarem ao poder, não excluíram aqueles que os excluíram. Ou seja, essa nova Constituição da Bolívia, ela inclui todos, Ela estabelece o que nós chamamos de Estado plurinacional. Por quê? Porque, embora a grande maioria dos povos da Bolívia e do Equador sejam de mestiços e indígenas, o direito deles, o idioma deles não era reconhecido. Todo mundo era obrigado a falar o castelhano, quem mandava eram os descendentes de espanhóis. Agora não. Cada comunidade étnica na Bolívia e no Equador tem direito ao seu idioma, tem direito à sua cultura, tem direito ao seu próprio sistema familiar, ao seu próprio sistema econômico e vão, de forma conjunta, democrática, construir uma agenda comum de direitos humanos. Então você pode dizer que na Bolívia hoje, os descendentes de espanhóis, os descendentes dos povos originários, todos os grupos sociais, todos os grupos étnicos têm direito
direito à sua própria cultura, ao seu próprio idioma, tem direito à dignidade, né? É isso que procura estabelecer a Constituição boliviana. E eu falei isso, a minha palestra hoje de manhã foi sobre essa grande novidade desse Estado plurinacional, que está servindo, inclusive, né, agora à noite, tivemos uma palestra do Dr. Manuel Becerra, que é da Universidade Nacional Autônoma do México, né, e onde nós estamos discutindo, eu faço parte desse grupo de pesquisa também no México, estamos discutindo uma nova ordem mundial e um Estado de Direito internacional. E uma das propostas, né, pega como modelo isso que está acontecendo na Bolívia. Então é interessante o telespectador pensar nisso, que muitas vezes a gente pensa na Bolívia, né, pensa, mas aquele país não tem nada, o Evo Morales é um autoritário, não sei o que, nada disso. A gente conhecer de perto, e merece conhecer de perto, né, a gente vai ver que ali está acontecendo um processo de transformação, né, democrático muito importante. Então, professor José Luiz, nós poderíamos dizer que, diferentemente do que muitos brasileiros têm uma visão sobre a Bolívia e o Equador, são países que têm hoje constituições democráticas. Sim, sem dúvida. Eu tive o ano passado no Equador, né, pesquisando e conhecendo o Equador, essa nova Constituição equatoriana, e vi uma cena belíssima. No primeiro dia que eu cheguei no Equador, eu fui na cidade histórica, que é uma cidade construída pelos espanhóis, que é tombada pela Unesco, e lá na praça, onde é a sede do governo, uma praça muito grande, tinham lá centenas de pessoas, geralmente descendentes de indígenas, né, os povos originários, né, geralmente também muito pobres, e essas centenas de pessoas formavam grupos, e em cada grupo existia uma pessoa lendo a Constituição ou lendo a Declaração Universal de Direitos Humanos e comentando e discutindo com o povo nas ruas. Eu vi uma cena linda, que era um senhor que aparentava ter seus 80 anos, com uma lupa, lendo a Declaração de Direitos Humanos e debatendo isso. Olha, como é que é isso no nosso país? Então o que a gente vê, eu quis exemplificar com essa imagem, né? O que a gente vê, na verdade, é um processo democrático de transformação que envolve a população, muito importante, acontecendo na Bolívia, no Equador, e sem dúvida com repercussão, né, no resto da América Latina, especialmente na América Andina, né? Vou pegar ali o Chile, depois a Argentina e etc. Professor José Luiz, nós temos, as informações nos chegam muito por meio da televisão ou outras notícias não tão profundas. Nós temos um conceito de que o presidente Lula se associa normalmente, no sentido de visita, dar voz e voto, a pessoas como Evo Morales, Hugo Chávez, o Rafael Correa e o Lugo do Paraguai e outras repúblicas próximas que nós classificamos inicialmente como ditadores, inclusive Cuba. Qual a sua visão como professor de Direito Internacional sobre esta posição do nosso presidente? Pois é, olha, então aqui isso é fundamental para o telespectador se ligar nessas coisas. A América Latina vive um processo democrático. Então, se a gente começar, por exemplo, pelo caso paraguaio, o bispo Lugo, ele foi eleito, né, democraticamente, com amplo apoio da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais. Ele representa uma quebra de um regime autoritário. Na verdade, o que está acontecendo no Paraguai é a democratização. Antes era autoritário. O Partido Colorado do Paraguai ficou no poder mais de 60 anos. Né, e jogou a maior parte do povo paraguaio na miséria. E o presidente Lugo tenta resgatar isso. É óbvio que isso não é muito fácil. Você tentar corrigir, e o governo está no primeiro ano ainda, você tentar corrigir em 4 anos equívocos e injustiças de 60 anos, obviamente não é fácil. Nós pegamos o caso do Equador e da Bolívia. O Rafael Correa foi eleito, né, presidente do Equador e liderando um processo democrático de ampla participação popular e de conquista de direitos para a maior parte da população que era excluída disso. A mesma coisa do Evo Morales. Evo Morales tem nada de ditador, são democracias, né, estados constitucionais democráticos muito avançados e que chamam a atenção do mundo inteiro. A gente tem agora outra situação, é a situação da Venezuela. A situação da Venezuela, o que a gente tem até agora? Olha, há um lado positivo e há um lado preocupante no caso da Venezuela. O lado positivo qual é? Se nós acessarmos o site da ONU, eu recomendo que o telespectador faça isso, a gente vai ver que a Venezuela, nos últimos anos, durante o governo Chávez, a pobreza diminuiu,
o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, melhorou muito, né? Há educação para todo mundo, a Unesco atestou o fim do analfabetismo, né? Então a vida das pessoas melhorou. Por isso que o Hugo Chávez tem sido eleito e reeleito. Ou seja, se a vida das pessoas melhora, ele vai ser reeleito. Isso é atestado pela ONU. Agora, tem um problema que é preocupante, que me preocupa como professor de Direito Constitucional. Eu acho que o lado do personalismo exagerado, a personificação do poder, ou seja, aquele poder voltado a uma figura de uma pessoa carismática, como é o Hugo Chávez, isso é perigoso e isso pode virar uma ditadura. Venezuela não é uma ditadura, mas ela pode virar, porque esse poder pessoal muito grande, ele é muito perigoso para a democracia. Eu digo que não é uma ditadura por quê? Porque até agora foram eleições livres, supervisionadas pela ONU, pela União Europeia, vieram deputados da França, da Alemanha supervisionar as eleições da Venezuela e viram e atestaram a lisura dos pleitos. Agora, esse problema da personificação do poder é um problema muito grave, né? E junto com outro problema que também preocupa, que é a militarização da sociedade. Essa coisa de colocar civis uniformizados, o próprio Hugo Chávez, né, às vezes aparecia de uniforme, tudo. Essa militarização da sociedade também preocupa. Mas eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado, né, para a gente analisar as coisas. A gente tem que ver qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, como é que as coisas estão se desenvolvendo, né, nesses países. E a gente pode ver que no balanço final, né, se nós pegarmos esses países que nós citamos aqui, né, especialmente Bolívia, Equador e Paraguai, o que a gente vê é um movimento democrático em busca da conquista de direitos para a população, países que especialmente a população vivia muito mal, né, alijada dos seus direitos sociais, econômicos e das suas liberdades fundamentais. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. José Luiz Quadro de Magalhães, professor da PUC em Belo Horizonte e da UFMG também em Belo Horizonte, além de professor até em outros países. Nós agradecemos muito ao professor José Luiz e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um novo programa com uma entrevista diferente.